Fala galera, aqui é o Gustavo e hoje eu trago para vocês mais um vídeo sobre Salary Cap, tá bom? Semana passada eu trouxe um vídeo para vocês com alguns cálculos, né, mostrando que depois de assinar alguns free agents e os calouros de 2022, os Broncos têm por volta aí de 27 milhões de dólares em espaço no Salary Cap para fazer contratações. E aí muita gente virou e falou assim para mim: "Nossa, Gustavo, mas isso não é o suficiente, não vai dar, tem que abrir mais espaço no cap". E aí o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Como abrir espaço no salary cap. Nós não vamos falar aqui especificamente de jogadores dos Broncos, mas sim de formas que os GMs se valem, né, para poder gerar mais espaço no salary cap, tá? Então, antes da gente começar a falar aqui, peço a vocês todos que se inscrevam no canal, deixem um like e deixem seu comentário, porque ajuda bastante a gente a continuar com o nosso trabalho aqui, tá bom? Então vamos lá, né? Quais são as artimanhas, as ferramentas que os GMs têm para gerar mais cap? Eu vou falar aqui sobre algumas para vocês. A primeira dela, ou as primeiras dela, são corte ou troca, ok? Então, para a gente explicar como é que funciona gerar cap com corte ou troca, eu trouxe para vocês aqui um contrato de um jogador hipotético A, certo? Que tem a seguinte estrutura. No ano de 2022, ele tem 15 milhões de dólares de salário base, 4 milhões de dólares de bônus de assinatura, 1 milhão de dólares de bônus de elenco, né? Totalizando aí 20 milhões de cap hit. E em 2023 ele teria um salário base de 12 milhões de dólares, um bônus de assinatura de 4 milhões de dólares e um bônus de elenco de 1 milhão de dólares, o que daria um cap hit de 17 milhões de dólares. Então, só para lembrar vocês, né, o bônus de assinatura ele é pago integralmente no momento da assinatura, mas ele divide, né, o cap hit dele é dividido igualitariamente ao longo de todos os anos do contrato, com um máximo de 5 anos. Por isso que tem esses números iguais aí eu coloquei para vocês, para dar um tom mais real aí para o nosso contrato do jogador hipotético A. E aí, nesse contrato, tem um detalhe importante, que 4 milhões do salário base dele de 2022 são garantidos, tá bom? Isso, em geral, é discutido entre time e agentes no momento que estão negociando o contrato para definir ali quais são as garantias que os jogadores têm, ok? Então vamos supor que o jogador A, ele não está mais ali performando muito bem em campo, ele custa muito caro, 20 milhões de cap hit nesse ano, e a gente quer cortar ele para gerar mais espaço no nosso salary cap. O que acontece? Todo o dinheiro já pago e todo o dinheiro ainda não pago, mas que está garantido por contrato, é contabilizado como dead cap. Nesse caso, o que seria? Os 4 milhões do salário base de 2022 que estão garantidos e aquilo que já foi pago, que é o bônus de assinatura, ou seja, mais 4 milhões de 2022 e 4 milhões de 2023. E isso totaliza, então, um total de 12 milhões em dead cap que esse jogador deixaria se fosse cortado em 2022. Considerando que ele teria um cap hit de 20 milhões, então o que a gente gerou aí ao cortar ele foi um total de 8 milhões de dólares, né? Geramos 8 milhões de dólares no espaço do salary cap. Então, sempre assim, o que já foi pago mais o que está garantido quando você cota o jogador vira dead cap e você tem que descontar isso, né, do que seria supostamente aberto se ele fosse cortado. Então, o que gera é 20 menos esses 12 milhões de dead cap, 8 milhões. Existe uma regra, né, que diz que se o jogador colocar uma designação de pós 1º de junho, ou se o corte foi realizado após dia 1º de junho, né, você mantém para esse ano só aquilo que seria contabilizado como parte do dead cap de 2022, ou seja, nesse caso, só o salário base de 2022 e o bônus de assinatura de 2022, de forma que o dead cap em 2022 seria de 8 milhões de dólares. Então, nesse caso, em 2022, a gente estaria gerando 20 menos 8, 12 milhões de dólares de espaço no salary cap. Claro que é um custo de os 4 milhões de dólares referentes, né, ao bônus de assinatura de 2023, eles vão ser contabilizados em 2023. Ou seja, eu joguei um pedaço do dead cap, desses 12 milhões de dead cap, mais especificamente 4 milhões, para o ano seguinte. Então, eu gero mais espaço em 2022 a um custo, né, de ter um peso maior ainda relativo a esse jogador no ano de 2023. Ok?
E qual é a diferença de troca? A diferença da troca simplesmente é o fato de que aquele dinheiro que ainda não foi pago pelo time, ele passa a ser assumido pelo time que contratar, que trocar pelo jogador. No caso, esses 4 milhões de dólares que fazem parte, né, do garantido do salário base de 2022 ficariam, né, sobre aí a responsabilidade do novo time, de forma que se ao invés de cortar eu trocar, eu teria só os 4 milhões de bônus de assinatura de 2022, mais 4 milhões de bônus de assinatura de 2023 como dead cap, ou seja, 8 milhões de dólares, de forma que eu geraria 12 milhões de dólares no espaço do nosso salary cap em 2022. E também vale, né, a regra do pós 1º de junho, né? Então, no caso de eu colocar uma designação, o time pode colocar até 2 designações, né, de pós 1º de junho, ou realizar a troca após o dia 1º de junho, 4 milhões desse dead cap seria jogado para frente em 2023, de forma que eu geraria 16 milhões de dólares de espaço no salary cap, ok? Então essa é a primeira forma, cortar ou trocar um jogador, são as formas mais tradicionais de eu gerar salary cap, né, espaço no salary cap para o ano corrente. Os GMs usam isso a todo momento, ok? E qual seria a segunda forma? A segunda forma seria a reestruturação. E existe um tipo de reestruturação que é o mais tem sido mais comum nos últimos anos aí na liga, né? Como é que funciona? Então aí tem um jogador hipotético B, né, que ainda tem 3 anos de contrato, né? E a estrutura é a seguinte: em 2022 é 16 milhões de salário base e 4 milhões de bônus de assinatura, então um cap hit de 20 milhões. Em 2023, 13 milhões de salário base e um bônus de assinatura de 4 milhões, então um cap hit de 17 milhões. E em 2024, um salário base também de 13 milhões e bônus de assinatura de 4 milhões, o que também dá um cap hit de 17 milhões. O que os times costumam fazer como reestruturação? Eles pegam parte do salário base do ano corrente e transforma em um bônus, que a gente acaba chamando de bônus de reestruturação. E assim como o bônus de assinatura, esse dinheiro é pago integralmente no momento em que o jogador assina, né, essa reestruturação, e esse valor ele é dividido igualitariamente para os anos restantes de contrato, né, sempre com um máximo de 5 anos. Então vamos supor, né, que desses 16 milhões de salário base de 2022, eu transforme 9 milhões, né, deles em um bônus de reestruturação. Como é que fica então o novo contrato? Então o salário base de 2022 vai ficar 16 menos 9, 7 milhões, ok? De dólares como salário base, o bônus de assinatura permanece 4 milhões de dólares, e aí o bônus de reestruturação vai ficar 9 dividido por 3, que é o número de anos que ele tem ainda restante no contrato, então 3 milhões de dólares. Então vai somar aí 7 mais 4 mais 3, um cap hit de 14 milhões de dólares, de forma que eu efetivamente, em relação ao contrato anterior, para o ano de 2022, eu gerei 6 milhões de dólares de espaço no salary cap. Claro que isso tem um custo, né? Nunca existe almoço grátis, né? Esse bônus de reestruturação também vai passar a pesar nos próximos anos. Então aí você pode ver que em 2023 e 2024 você vai adicionar 3 milhões de dólares em cada um desses anos relativos ao bônus de reestruturação, de forma, né, que os cap hits em cada um desses anos vai subir de 17 para 20 milhões de dólares. Ou seja, eu estou gerando salário, espaço no salary cap agora, ao custo de ter um peso maior desse jogador sobre o meu salary cap nos anos seguintes. Bem, e aí tem gente que pergunta, né? Então, Gustavo, mas quando funciona se o jogador só tem mais um ano de contrato? Ele está no último ano de contrato. Eu vou reestruturar e não vai ter como dividir, então não tem como reestruturar o jogador? Tem. Aí existe uma artimanha que tem sido muito usada ultimamente por GMs, né, principalmente GMs do Tampa Bay Buccaneers e do New Orleans Saints, que é adicionar no contrato do jogador o que a gente chama de void year, que eu vou traduzir aqui como ano vazio. Pode não ser a melhor tradução ao pé da letra, mas ela faz muito sentido aqui para o nosso caso. Então eu pego o jogador B aí, e ele está no último ano de contrato. Ele tem um salário base de 16 milhões de dólares e um bônus de assinatura de 4 milhões de dólares, então ele pesa 20 milhões de dólares como cap hit.
E aí eu vou fazer a mesma coisa, transformar esses 9 milhões do salário base dele de 2022 em bônus, mas para eu poder dividir, né, em anos que não existem no contrato, eu uso o que eu chamo de ano vazio. Então eu vou adicionar 2 anos vazios. Nesses 2 anos, o jogador não estará mais jogando, ok, no meu time. Ele não está mais lá, mas mesmo assim ele vai continuar contabilizando no cap hit. Como? No meu salary cap, perdão. Como? Primeiro que vai funcionar da mesma maneira como na ocasião anterior, né? O salário base passa a ser então de 16 menos 9, 7 milhões de dólares, 4 milhões de dólares de bônus de assinatura e os 3 milhões, né, 9 dividido por 3 de bônus de reestruturação, de forma que o cap hit dele será 14 milhões e eu gerei 6 milhões de dólares de espaço no salary cap. E nos anos de 2023 e 2024, não tem salário mais, não tem mais bônus de assinatura e o jogador não vai estar jogando no meu time. Mas ele ainda vai contabilizar no meu salary cap, dado o quê? Que eu coloquei esses anos vazios para diluir o valor do bônus de assinatura, ou melhor, bônus de reestruturação ao longo desses 2 anos. Então ele vai custar 3 milhões de dólares em 2023 e 3 milhões de dólares em 2024, em ambos os casos relativos ao bônus de reestruturação, ok? É, a gente vê muito essa artimanha dos anos vazios serem usados, como eu disse, aí por times, Tampa Bay e New Orleans, que tem quarterbacks de elite já no fim de suas carreiras, e você tenta maximizar a sua janela de Super Bowl, né? Empurrando o cap para frente. A razão de você fazer reestruturação em um jogador é sempre você abrir salary cap agora, jogando cap hit para frente. Ou seja, você vai ter um custo disso no futuro, e aí no futuro você vai ter que lidar com isso, reestruturando outros jogadores, ou tendo que cortar estrelas, e assim por diante. Isso aí, como cada time lida com isso, varia de acordo com as condições, com a chance que o time vê de vencer um Super Bowl em um tempo curto ou não. Tá bom? Mas basicamente essas são as formas aí mais comuns, né, que a gente tem visto nos últimos tempos da gente gerar espaço no salary cap, tá bom? Eu agradeço a todos vocês por estarem comigo mais uma vez aqui em um vídeo sobre salary cap, né, que envolve contas, nem sempre é muito agradável, mas a galera tem dado uma resposta bastante positiva pra gente. Por fim, antes de começar a free agency, eu vou trazer para vocês aqui alguns jogadores dos Broncos que podem ser cortados ou reestruturados, de forma que a gente possa adicionar mais espaço no cap, além desses 27 milhões aí, mais ou menos, que a gente calculou no vídeo anterior, né? Esse vídeo anterior eu vou deixar para vocês aí na descrição. Então eu agradeço vocês todos mais uma vez. Peço que se inscrevam no nosso canal do YouTube, ative o sininho de notificações para vocês receberem aí avisos de quando tiver conteúdo novo no canal e sigam a gente nas nossas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Instagram. E se você puder, né, dá aquela força para a gente lá no Apoia-se, né? www.apoia.se/MileHighBrasil, ou você pode usar aí, né, esse QR Code que está na sua tela. Qualquer quantia que você puder contribuir ajuda muito a gente a continuar trazendo aqui conteúdo para vocês sobre o Denver Broncos em português. Tá bom, galera? Agradeço, até a próxima. Fui.